de agora, estaremos transmitindo uma pregação da Palavra de Deus. Todos os dias, às 10 horas da manhã, você ouve aqui mensagem que edifica a sua vida, do coração de Deus para o seu coração. As portas estão abertas, vou buscar o meu povo, para perto de mim, onde a alegria não tem fim. Rádio Pentecostal do Filho de Deus, 24 horas conectado com você. Com a paz do Senhor Jesus, amém. E está feliz, dá glória. Vamos cumprimentar os ouvintes dizendo a paz do Senhor. Amados ouvintes, a vitória é sua, é nossa. Pelo nome, pelo sangue de Jesus. Bate palma e dá mais glória a Deus. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar sobre João Batista. Pega a tua Bíblia no livro de São Mateus 3, versículo 1 e 2. Vamos lá, irmãos ouvintes, livro de São Mateus 3, no versículo 1 e versículo 2. Vamos falar sobre João Batista. Amém? Pode procurar aí com tranquila vontade. Essa semana eu vou gravar uma experiência que eu tive com Deus alguns anos atrás aí. Experiência com a morte. Aí vocês vão saber o que é lá. Já contei aqui, acho que os irmãos não vão lembrar. Mas eu vou fazer uma gravação, como é que foi tudo, quando eu morava numa chácara ali, de um homem que, vamos dizer assim, é das trevas, né? Até hoje. Eu vou contar para vocês depois em detalhe, eu vou estar gravando essa semana, passando por Roberto Medrado, uma experiência que eu tive tremenda, e vale a pena relembrar. Eu estava lá em casa lembrando, foi coisa tremenda que Deus fez, foi um grande livramento que Ele deu, não só para mim, mas por muitas famílias que estavam ali em volta. Porque onde tiver um justo, muitas das vezes Deus livra o justo e livra a pessoa que não é justa, mas por o justo estar lá, Deus tem de misericórdia, amém? Livro de São Mateus, São Mateus 3, versículo 1 e 2, versículo diz aqui no primeiro versículo: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando na Judéia, dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta, bate palma e dá glória a Deus. Irmão, lá que está o pessoal aqui todo reunido hoje, assim, pelo menos muita gente hoje. Quero avisar que o nosso irmão, o irmão na fé do Sol Limpo, ele é pregador. Ele é presbítero, é isso? Recebemos ele como presbítero. Eu quero aproveitar já a oportunidade para dizer que se alguém vier de outro ministério e é ungido alguma coisa lá, se tiver documentação, a gente recebe ele da mesma forma. Igual recebemos o Maurizão, ele já veio de lá, ungido. E só o batismo que a gente vai ver se foi batizado como foi Jesus. Assim são muitos aqui, né? Porque tinha um pastor aí que estava falando que tinha que começar do zero aí e tal. E veio com a doutrina dele, inclusive o vento já levou. Jesus já soprou, já arrancou. Porque brincava com as mentiras. Então é só para lembrar os irmãos que veio para IPFD. Ah, pastor, fui ungido a diácono. Você tem documento que prova isso aí? Então você vai ser... vai estar na mesma função. Só não aceitamos diaconisa, viu? Aí não dá não. Tem uma irmã que saiu braba do ministério na reunião, que era diaconisa. Diaconisa o quê? Pastora também, que não. Tem pastora na Bíblia não. Então esses aí não dá, amém? Só para lembrar, porque o irmão estava me contando ali uma história ali, aí eu não me atentei disso aí, mas falei, eu tenho que falar pro pessoal. Eu tenho pastores aí, eu pelo menos tinha pregando uma doutrina que eu não conheço. Amém, igreja? Se o Rogério aceitar Jesus, eu recebo ele
Hoje é do mesmo jeito, não vai mudar nada. Amém? Vamos contar aqui sobre a história de João Batista. Quem gosta da história de João Batista diz amém. João Batista é um ministério que eu acho muito bonito, muito lindo. O homem que iniciou o ministério do batismo nas águas correntes. Ele apareceu no deserto pregando o arrependimento, falando que era chegado o reino. Olha só, João Batista, ele foi instruído a preparar o caminho para Jesus. O que é o caminho? Ele pregava, batizava e também avisava que após ele viria alguém muito mais poderoso do que ele, a qual ele era indigno de amarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com... E o povo pensava, peraí, João Batista é um homem que está pregando aqui, está ficando famoso para tudo quanto é lado, um homem que, ao meu ver, não tinha sinais, mas tinha uma palavra que estremecia o coração. Nós temos que buscar o dom de Deus, dom de revelação, dom de maravilhas. Você viu essa semana o baiano foi curado lá em... Esqueci o nome da terra dele lá. Feira de Santana. Ele fala de feira. Pode ser o irmão de Feira de Santana que, pelo que eu sei, está nos acompanhando aí na live. Que Deus abençoe esse irmão abençoado. Então o que eu quero dizer para você? O cristão tem que ter os dons? Sim. Junto, a Bíblia fala que são 9 dons, mas separado tem mais alguns que você pode achar, garimpa na Bíblia. Mas um dos maiores dons, ao meu ver, não é a revelação, é a palavra. Então o dom da palavra, ele é o mais poderoso, porque é a palavra que faz você mudar de ideia. É a palavra que lava a tua alma como o sabão da lavadeira. Então a palavra, irmãos, ela é o que nós precisamos. Talvez o irmão não ora por revelação, como uma certa feita, o irmão veio até mim e falou, pastor Eduardo, eu quero ser um diácono, eu quero que o senhor me separe para o diaconato. Eu olhei para ele e disse, você prega? Eu já sabia que ele não pregava. Não. Então não tem como você ser um diácono, você tem que pregar. Até que orar por revelação, não vou exigir, mas um diácono que não prega, aí é demais, né? Porque o diácono, irmão, ele pode levar uma ceia, ele pode batizar, apesar que tem alguns rebeldes que não concordam, aí pode estar me ouvindo, porque tem aquele irmão, vocês sabem, como é que eu vou chamar ele? O gordinho, ele está falando que o diácono não unge, o diácono não prega. Bom, eu aprendi com o saudoso Davi Miranda que prega e batiza sim. E a Bíblia diz que o diácono ele tem que ser homem de uma mulher só, sóbrio, quer dizer, não bebe, não usa droga, não fuma, quem é que não pode ter isso? Entendeu? E o diácono, tem gente que confunde o diaconato com o corpo para ser obreiro, o corpo de obreiro. Obreiro, irmão, é o início de tudo, depois do diaconato. Porque tem alguns ministérios que o diácono para eles lá é o porteiro, aqui o porteiro seria o obreiro. Então mistura uma coisa com a outra, lá virou uma bagunça. Então assim, o diaconato é algo muito importante. Então a palavra tem que ser lida e tem que ser explicada, porque a palavra é muito poderosa. E um obreiro que não prega, eu já vi, mas um diácono que não prega, eu disse para esse cidadão, não tem como. Ele falou, não, então a partir de hoje eu vou pregar. Nunca saiu do ministério e nunca pregou nada. Então você tem que pôr na sua mente aqui, você precisa pregar a palavra. Tem pessoas que não pregam no altar, mas prega para o vizinho, prega no trabalho, prega para um, prega para outro, já está fazendo a obra. Mas tem pessoas que é chamado a ministrar, a pregar a palavra no altar. Então, ou seja, põe na sua mente. Às vezes você fala assim, não, eu quero ser usado nos dons. O primeiro dom é a palavra. Não é pecado você pedir o dom de maravilhas. Não é pecado você pedir o dom de revelação, o dom de diversidade de línguas. Tem que ter tudo isso, porque faz parte. Mas o primeiro dom para você ser usado por Deus chama-se dom da palavra. Quem entendeu? Bate palma e dá glória a Deus.
E João Batista, ele só não tinha o dom da palavra, como também de revelação. Sabe por quê? As pessoas viram João Batista batizando e discutiram entre si: vamos ser batizados por João, aí nossos pecados são perdoados e nós tornamos a pecar. E lá vai os rebeldão, né? Pegaram a fila. Quando chegou na hora de ser batizado, João olhou, o Espírito de Deus revelou e já tomou a boca dele dizendo: raça de víbora, quer dizer, filhos do diabo. Quer dizer, eles tentavam enganar Deus, mas Deus, ninguém pode enganar Deus. Então Deus já tomou ele, já revelou a intenção daqueles rebeldes. Quem bate palma da glória a Deus? João Batista, ele preparou o caminho para o mestre. Ele pregava que Jesus estava próximo. Ele falava que Jesus era muito mais poderoso do que ele. Um belo dia, Jesus aparece e foi batizado por João Batista. E quando Jesus batizou, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba. Aí estava um homem mais poderoso que João Batista. Mas eu quero frisar agora no que João Batista fez e como ele foi importante. Um homem que vivia no deserto, comia gafanhoto com mel silvestre, vestia roupa com pele de camelo. Um homem que abalou toda a região, pregando uma doutrina totalmente diferente, repreendendo os pobres e os ricos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Um homem dotado de poder do céu, cheio do Espírito de Deus, que anunciava que Jesus estava próximo, porque viria alguém muito mais poderoso do que ele. Então o testemunho de João Batista, o legado que ele deixou do batismo nas águas correntes, é uma coisa muito importante. Não existia esse negócio de batizar nas águas correntes. Não tinha isso. Que começou por João Batista. Então não podemos ignorar o chamado desse homem. Não podemos deixar para lá um testemunho tão importante do homem que começou o ministério do batismo e também teve a honra de batizar Jesus. De acordo com a minha Bíblia, Jesus ele não batizou ninguém. Ele não veio para isso, mas instruía a seus discípulos a fazer como João fazia lá, né? Uma coisa que me chama a atenção em João Batista, que ele não temia o homem, mas apenas a... Você tem medo do homem? Será que se Deus mandar você pregar na favela da Rocinha, você vai pregar lá para os traficantes? Então tem pessoa que tem medo de falar de Jesus. Tem pessoa que morre de medo de falar para o vizinho, que às vezes é um macumbeiro, com medo de falar que Jesus ama ele. Morre de medo. Um belo dia, um homem, aliás, uma mulher, cheia do Espírito de Deus, foi enviada a uma casa de um macumbeiro. Ela bateu na porta, o macumbeiro abriu e já viu logo que era crente de doutrina. Estava ela e seu marido, que era pastor, mas o pastor estava um pouquinho assim trêmulo, sabe? E a mulher abriu a boca, ela falou assim: o que você quer aqui? Vocês querem aqui? O homem ficou calado. E a mulher disse: eu vim falar para você, meu Jesus disse que te ama, e tem uma obra para o teu intermédio. Aí ele disse: você sabe quem você está falando? Eu falei: sei. Todo mundo aqui do bairro sabe que você é um macumbeiro. Todo mundo sabe que você faz trabalho, mas Jesus mandou vir cá dizer que te ama e quer você na obra. Ele falou: você é muito ousada. Você acha que tem o direito? Quem mandou você vir cá falar essas coisas para mim? Ele falou assim: Jesus o Nazareno. Está dado o recado. Aí ele ficou nervoso. E o pastor do lado dela, o marido, calado. Estava calado. Aí ele falou assim: olha, meia-noite, eu vou invocar meus guias. Tu vai cair morta lá. Aí quando ele falou isso, o pastor engoliu aquela negócio para baixo, assim, meio duro, fez assim, né? E caladinho, né? E a mulher falou assim: o quê? Como é que é? Fala o seguinte: se meia-noite eu não morrer, se o seu Deus não me matar,
Quem cai morto é tu, se tu não aceitar Jesus. Até a meia-noite quem vai morrer é você. Está feito o desafio. E ela estendeu a mão e ele apertou. Oh, Jesus Nazareno. Por que ela fez isso? Porque o espírito de João Batista estava sobre. Porque nós temos que preparar o caminho para o retorno do mestre. Se está preparando? Ou será que são um crente contendeiro, fofoqueiro, que só fala da vida alheia, usador de WhatsApp, mentiroso da Mega Sena, o crente político? O que você é? Que tipo de crente você é? Porque Jesus, ele usou João Batista para preparar o caminho dele. Agora João Batista não está aqui não, mas o Espírito que estava em João Batista está sobre nós. Sabe esse pessoal que fica no YouTube só falando mal dos outros? Falando mal da igreja revelada? Falando mal do testemunho de um, testemunho do outro? Estão perdendo tempo, são crentes contendeiros, estão fazendo a obra de Satanás, não é obra de Deus não. Porque o canal do YouTube, a rádio, seja lá o que for, o altar do Senhor é para pregar que Jesus está voltando, é para pregar a sã doutrina. Quem não quiser dar ouvido, suas mãos estão lavadas. E a mulher foi embora. Quando chega na tua casa, o pastor, o marido disse: meu bem, e agora? E agora o que? Tu está com medo? Ninguém come nem bebe nessa casa. Nem cachorro, nem galinha, nem nada aqui. Nós estamos de jejum agora, jejum de emergência. Vamos para o joelho. Já era tarde, começaram a orar. Foi dando 8 horas da noite. E vai orando, e vai orando. E o macumbeiro todo tranquilo, pegou lá a galinha preta, cortou o pescoço, fez o parangolê do Satanás lá, deu um giro, acho que ela era meio muito rosa também, não sei. Jogou o sangue para lá, o sangue para cá, invocou o demônio e nada. Ué, estão demorando de chegar. Olha, eu vou matar, é o galo, não é galinha não. Cortou o pescoço do galo. Cortou também uma galinha d'água, que é conhecido como sapo, né, irmão? A macumba, a galinha d'água é o sapo. Você diz, aí conhece lá. E nada. Rodou para lá, rodou para cá, jogou ponto para lá, deu uma piruleta, que eu acho que ela era não muito rosa mesmo. Porque eu não sei, tem uns cabas que faz parte que a pomba gira e vira, né? Não tem muito conhecimento não, mas tem, né? E de repente desce o capiroto. Vai lá, já era 11 alguma coisa. Aí ele falou, ó, eu já sei o que você quer. Nós já sabemos lá. Só vim dar um recado para você, não mexa com esse povo aí. Como assim não mexa com esse povo? Esse aí é o povo que reza com os pés para trás. De joelho, meu irmão, com o pé para trás. Viu? Esse aí, as irmãs que não cortam o cabelo. Esse aí nós não pode mexer. Por quê? Por que não pode mexer? Porque pertence ao grande. Que grande é esse? Eu pensei que o grande era um Exu, não sei das quantas, tanto Exu, tanto chuchu, né? E ele falou, não, nós somos sujeitos a ele, grande mesmo é ele. Quem que é ele? Jesus o Nazareno. É Jesus, que ele é muito poderoso, nós não podemos. Que negócio é esse? Aí falou assim, olha o Exu das quantas, não sei não, lembro o nome do Exu. Quer dizer um negócio para ti. Eu falei que meia-noite ela morria, porque meu Deus quer você ia matar. Mas ela disse que se desse meia-noite e não aceitasse o Jesus dela, ela ia morrer. E agora? Eu falei, então você está morto. Como assim, Exu? Como é que é esse negócio aí? Ele falou, rapaz, você não está entendendo que esse Deus dela é o Deus da Bíblia, é o Deus que caminha o mar. Você não está entendendo que é o Deus que ressuscita morto. Você não está entendendo que é o Deus que nos expulsou do céu, nos prendeu nos infernos. É o Deus que desceu o terceiro dia, esmagou a cabecinha do chefe. Você não está entendendo. Como assim? Então quer dizer que a história da Bíblia é verdade? É. E o que eu faço? Bom, se você não quer aceitar o Deus dele, você está morto. Eu estou indo embora antes que sobra para mim. Tchau. Será que o bicho tem medo do cara? Será que o capiroto tem medo de Deus? E ele continuou lá, de repente ele começou a se cortar lá. E invocou um Exu e nada. 00:40. Ele começou a sentir mal. Olha. Eu acho que é coisa da minha cabeça, não, eu estou ficando sonso. Eu acho que a bruxaria dessa crente é muito mais forte do que a minha. Eu vou lá no portão lá. De repente, tá o pastor, mas a esposa, meu Deus, o pastor que tá, meu Deus, eu não quero morrer.
E a mulher que estava, fogo nele, Jesus. Fogo nele, se eu morrer eu vou para agora. E o pastor chorando, Jesus, onde minha mulher foi me enfiar, misericórdia. Porque o espírito de João Batista não estava nele. Eu acho que esse pastor não estava jejuando, não estava orando, porque esse crente que jejum e ora, ele não está nem aí para a morte, não. Porque o crente verdadeiro, ele não morre, ele salta nessa vida para uma vida eterna. Aleluia. De repente, alguém bate na porta, quase meia-noite. Aí o marido da mulher disse assim, o pastor, mulher, eu tô achando que um macumbeiro veio com uma 12 nos fuzilar. Não abre essa porta, não. Aí o Espírito de Deus falou para a mulher, abra. Olha, Deus não me revelou que é para eu abrir. Olha, mulher, nós temos filho pequeno, vamos deixar esse negócio quieto, que é um macumbeiro. Você foi mexer com um para quê? Deus está mandando eu abrir a porta. Se for para morrer, vou morrer com Cristo. Quando ela abriu a porta, a mulher olhou para ele, tu veio me matar? Vai me matar, mate. Ó, que mulher valente. É mais ou menos assim, como se fosse a irmã Rosa e o irmão Lucas. Eu vejo isso aí. Eu olho como se fosse o irmão Lucas e a irmã Rosa. Eu não sei porquê. A irmã Rosa tem uma cara assim mais séria assim. É bom, Lucas, é que o Rogério tá meio gripado, eu sei mesmo. E quando a irmã, que vamos chamar de Rosa, abriu, e o homem era Lucas, enfrentou o macumbeiro e falou, vai me matar. Aí o cabo estava caçando um lugar para esconder o Lucas, né? E agora, Jesus, eu vou morrer. Ele disse, não. Então, se você não vai me matar, o que é que você quer? Eu não quero é morrer, eu vou aceitar seu Jesus aqui agora. O macumbeiro aceitou Jesus. Então, irmão, será que você está cheio desse espírito que estava em João Batista, o Espírito de Deus, que João Batista para preparar o caminho do Mestre? Ele está voltando. Você tem que falar no trabalho, em casa, com os vizinhos, que Jesus está voltando. Você não tema o homem, porque às vezes o homem pode tocar na tua carne, mas não pode tocar na tua alma. Então Jesus quer que nós viemos a pregar, que seja raça de víboras, que seja falando que Jesus vai voltar e Ele é que é o poderoso, Ele é que é o bom, é o Deus que odeia o divórcio, é o Deus que odeia a política, é o Deus que não está na política, é o Deus que não está no WhatsApp, é o Deus que não está no Facebook. É um Deus tremendo, é um Deus das irmãs que não corta o cabelo, não usa calça, não usa saia rachada. É o Deus dos irmãos que não é barbudo, não é cabeludo. É o Deus dos irmãos que não passa batom, não pinta unha. É o Deus dos irmãos que não arranca a sobrancelha. É um Deus verdadeiro, puro e santo. Ele quer que você diga que Ele está voltando. Ele quer que você pregue a santidade, verdadeiramente a santidade. Ele quer que você pregue contra os contendeiros do YouTube, contra os mentirosos, contra os falsos arrebatamentos, as falsas revelações, as falsas doutrinas. Quer que você pregue contra as fábulas e fantasias que o mundo está oferecendo e que entrou nas igrejas. Então esse é o Deus de João Batista. É o mesmo Deus que nós servimos, é o Deus da santidade. Voltando para João Batista. João Batista foi preso e degolado. Aí tem irmãos que falam assim, eu queria ser martirizado como João Batista, quer dizer, morrer pela fé. Eu já vi muitos irmãos falar isso. Mas tem irmão que vai evangelizar quando bate na porta da casa do peão, e o peão dá um grito e não já sai correndo. Como é que fica? Explicou. Não é que o espírito de João Batista está nele, ou é o espírito de covardia? É meio esquisito isso aí. Então, irmão, João Batista pregava a verdade. E pela verdade, João Batista foi preso. Mas não foi por isso que ele foi morto. Porque as pessoas sabiam que João Batista era de Deus. Havia uma mulher, Herodita, se eu não me engano o nome, mulher de Herodes, que João Batista disse para Herodes assim,
que essa mulher que você está não é tua, era cunhada dele. Ou seja, deve-se ter desquitado, divorciado, e casou com ele. Então o marido dela era outro. E ele pregou isso para o chefe de todos na época. Não teve medo não, olhou no olho e falou: não, você é um adúltero. Você está com a mulher que não é tua, seu rebeldão. Ele não estava nem aí. Ele estava cheio do Espírito de Deus e falou logo: nem que custe a minha vida, mas a verdade é, você está em adultério. Irmãos e irmãs que divorciou e casou de novo, tendo teu cônjuge vivo, você está em adultério. Você vai perder tua salvação, você vai para o inferno. Ah, pastor, mas é tão ruim viver sozinho. Não estou falando que é bom, mas é melhor que ir para o inferno. Bem melhor. Então é bom que você resista à tentação e receba a graça. Porque isso aqui, irmão, é só passageiro isso aqui. Nós estamos passando por aqui. Né? Você não vai viver eternamente aqui. Ou é céu ou é inferno. Quando a mulher ficou sabendo, tem que criar um plano para matar esse bocudo. Esse linguarudo tem que morrer. Esse bocudo tem que morrer, porque está pregando aí que nós estamos em pecado. Então ela não gostou. Então foi criada ali uma espécie de dança. E infelizmente a mulher que ganhou foi a enteada do homem, né? E tinha um pedido a ser feito. E a mãe dela falou: pede a cabeçona de João Batista no prato. O rei, o homem, o governante na época sabia que João Batista era um homem de Deus, mas palavra de rei não volta para trás, fica feio. E matou João Batista. Então João Batista morreu porque pregou contra o casamento após o divórcio. Essa é a verdade. Eu sei que tem irmãos que falam: não foi isso, foi sim, nada a ser bifudo. Isso é questão de ser espiritual, foi isso. Porque ele pregou contra o casamento após o divórcio, que ele perdeu a vida, mas ele perdeu a vida física, mas a espiritual ele vive. Vem bater palma na glória a Deus. Então foi por isso. Outra observação: na igreja católica existe o costume da festa de São João. Quem já viu falar? Aqui já dançou um bocado aqui, né? Aqui eu sei que o irmão ali eu já dançou, já? Quem mais já dançou a festa de São João aqui? A irmã Rose dançou. O Luquinho também? Você fazia a parte de que lá? Então, todo mundo já dançou. Eu uma vez, quando eu era católico, nós fizemos uma encenação lá. Meu irmão tinha uma bate-bucha lá. Aí ele deu um tiro de prova em mim lá. Eu era o bebo lá, na encenação. Ô, vida miserável. Então, irmão, é muita coincidência. Festa de São João Batista perdeu a vida por um pedido de uma jovem que foi a que dançou melhor. Aí depois da morte dele, aí depois de muitos anos, essa igreja cria a festa de São João. Então nada mais é do que a comemoração da morte de João Batista. É o Satanás comemorando a morte do nosso irmão João. E tem gente que trouxe essa idolatria, essa lambança para dentro das igrejas. Tem igreja evangélica que dança a festa de São João, comemorando a morte do nosso irmão João Batista. Esquema ele, Jesus. Cambada de bifudo. Cambada de pastores carnais. Como é que pode uma coisa dessa? É uma festa pagã, a festa de São João, é uma festa pagã. Mas agora os pastores dizem que não tem nada. Quem vai fazer o papel do bebo lá? É o presbítero lá? Como é que é isso? Então, irmão, João Batista deixou um legado, deixou uma história, deixou um testemunho lindo e maravilhoso, e com certeza ele mora com Deus. Quem bate palma na glória dele? Às vezes alguém está me ouvindo, está cansado de evangelizar, está cansado de pregar, está cansado, descansado daquilo. Eu digo para você que o Espírito de João Batista não está superabundando na tua vida. O Espírito de Deus não está. João Batista não desfaleceu, até o último minuto foi firme e fiel. Jesus também da mesma forma, e assim muitos irmãos e irmãs no passado
como Pedro que morreu de cabeça para baixo numa cruz, incendiado, glorificando ao nome do Deus Altíssimo. Então eu quero que você combata um bom combate contra as trevas, contra o pecado, pregando noite e dia a doutrina de corpo, alma e espírito não desfaleça. Prega a tempo e afora de tempo. Que o espírito de João Batista venha estar sobre ti, um espírito de coragem, um espírito de verdade, um espírito de sabedoria, um espírito que não tem medo de nada a não ser do Deus Altíssimo. Ele sabia que ele estava falando com autoridade, ele sabia que ele poderia perder a vida, mesmo assim ele pegou contra o pecado, contra o divórcio. Então, meus irmãos e irmãs, larga de ficar aí pensando, eu vou deixar Deus usar o pastor Eduardo. Para com isso. Quando nós começamos essa obra, todo demônio que caía na região, o pastor Eduardo. Mas é por quê? Não, eu ia lá expulsar, mas chegou uma época que eu não tinha tempo. Aí Deus formou uns obreiros abençoados. Caiu os demônios. Pastor, tem um demônio ali. Vai lá, obreiro. Ué, o mesmo Deus que está em mim está em ti. O mesmo Espírito que está em mim está em ti, ué. Espírito de Deus. Então vai lá, não tenha medo, ele vai ter que te obedecer. Não, porque eu não tenho aquela experiência, então você vai ter agora. Vai lá e vá. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você, igreja. Deixa Jesus te usar como usou João Batista, como usou João, Pedro e muitos irmãos e irmãs que tinham o mesmo Espírito que nós temos. Que bate palma na glória a Deus. Agora tem um povo aí, eu não posso deixar de falar, ouvintes, que diz que tem um espírito de João Batista, mas batiza na piscina. O espírito é do diabo, porque o batismo da verdade, irmão, o espírito do diabo que eles têm, porque o batismo mesmo é nas águas correntes. E tem gente que batiza nas águas correntes no nome de qualquer coisa, mas no nome do Pai e do Filho eles não fazem. Batiza o cabo fumando. Eu estava lá, mas o irmão de Isaí fez um fogãozinho caipira para o pastor mais lindo do Brasil. Olha lá, você vai fazer do Anthony depois lá, tá? Aí o que acontece? Aí eu estava olhando assim, eu não falei nada para ele, eu fiquei olhando para o fogão, imaginando o irmão Rogério. O irmão Rogério fuma um cigarejo ainda, né? E eu fiquei pensando, bem que ele podia fazer isso na cabeça do irmão Rogério, para subir a fumaça do cigarro para riba. Uma chaminé na cabeça dele. Não é? Porque se fosse para o homem fumar de verdade, Deus já tinha colocado uma chaminé. Imagina o irmão Roberto com uma chaminé, ia ser um defumador. Nem uma chaminé não seria. Né? Então o homem não foi feito para fumar, né, igreja? Não foi feito para fumar. E tem gente que batiza a pessoa fumando. Dá para acreditar? Tem gente que batiza a pessoa amaziada. É o que mais tem, né? Que bagunça. Eu estava ouvindo o rádio, eu estava falando para o irmão José, missionário Zé Omar ali. Eu desliguei o rádio. Eu estava ouvindo o rádio, estava dirigindo o carro. Eu ouvi um candidato à prefeitura de Goiânia essa semana. E tinha uma mulher narrando a história dele como se ele fosse Davi. Ele tinha que ganhar para chegar na prefeitura. Irmão, eu fiquei com tanta raiva que eu desliguei o rádio. Meu Deus, eu dei uma apagada no rádio, pá, quase quebra o rádio. Falei, não, Jesus, não dá não. Irmão, que lambança. Estão pegando a Bíblia em favor próprio. Irmão, você precisa de ver. Tinha uma mulher que narrava lá uma história como se ele fosse Davi. Acho que o gigante não sei quem é. Mas virou uma salada lá e ele era um homem de Deus e tinha que chegar na prefeitura como Davi chegou ao reinado. Esquema ele, igreja. Que lambança que está virando o mundo evangélico. Um dia, um amigo meu disse para mim o seguinte: crente é de direita, quer dizer, crente volta na direita. Eu disse para ele: crente não volta em nenhum, crente volta em quem quiser, direita, esquerda, tanto faz. Porque na verdade, irmão, o crente na política ele não é de direita e nem de esquerda, ele é para riba, para o céu. Essa é a verdade. Não tem candidato perfeito para ele, perfeito é Cristo. Então não tem disso. Então está virando uma lambança. Então eu quero que o espírito de João Batista esteja em ti para pregar contra a política, para pregar contra esses falsos ministros.
Hoje em dia, irmão, tem artista de novela que beija um essa semana, a semana beija outro, que diz que é crente. Eu assustei com não vou dizer o nome daquela mundana terrível, que é crente e faz célula lá na casa dela. Casou 20 vezes? Não duvido, não. E disse que é crente. Eu me assustei. Eu estava vendo lá no G1 lá, o tanto de pessoas que são atores, atrizes, beija um essa semana, mês que vem beija outro, na novela morre, já maçã de novela já está lá de novo. Então a vida de mentira, dizendo que são cristãos. Por que os pastores liberam isso? Porque estão na carne e estão de olho no dízimo. Irmão, você precisa de ver que lambança, cantores. Esse dia eu fiquei sabendo de um cantor, quando eu vou citar o nome, a semana atrasada, não vou citar o nome dele não, um cantor famoso brasileiro, que ele é crente do Satanás, porque crente de Jesus ele não é. Ele canta música mundana e diz que é crente, irmão. Aí o pastor está de olho na nossa vida espiritual. Que pique espiritual que esse cidadão tem. Eu acho que até meio monturosa, a cara dele pela foto, eu acho que ele é monturosa. Dói que eu não ponho a mão no fogo por ele não. Então, irmãos, vamos nos encher do mesmo espírito que estava em João Batista. Vamos clamar a Deus noite e dia. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Nem que eu seja martirizado pela fé, mas me usa. Me usa para confrontar o falso profeta. Porque tem crente, irmão, que ele está morno. Está morno, crente. Já bebeu café morno? É ruim, não é? Tem que esquentar ele no micro-ondas, né? Presta, tem que fazer outro. É melhor jogar fora esse crente velho e pôr um novo mesmo. Então o que acontece, irmão? A Bíblia diz para nós não ser morno e nem frio. Já tomou café frio? Eu tinha um patrão que ele tinha um cabelo amarrado para trás. Ele não era muito rosa, não. Ele era espanhol. Aí um dia ele me chamou lá e eu vi um negócio fumegando no fogão, um chá cheiroso. Aí eu vi lá. Ele pegou o chá, colocou em cima, fumegando, pegou umas pedras de gelo e jogou dentro. Então virou um chá gelado. Eu falei, o que adiantou isso aí? É cultura deles lá, né? Mas o crente, a Bíblia diz assim, para nós não ser nem frio e nem morno. Ser o quê? Quente. O crente frio, irmão, é o famoso crente 6 horas. Ele nunca ora. É o 6 horas. 6 horas para ele? 6 horas para mim? É o crente que está frio. E o crente morno? O crente morno hoje ele está café viva. Amanhã, não sei. Será que foi Deus que me usou? Será que o pastor Morizão é de Deus? Será que o Isaías é de Deus? Aí no outro dia já está começando a esquentar. Agora vai. No outro dia está frio de novo. O crente tem que ser quente, cheio do Espírito de Deus. Jesus está na minha vida, eu amo a sua doutrina e eu tenho o mesmo Espírito que estava em João Batista. Aleluia! É assim que funciona. Um dia vieram me falar, pastor, 2 irmãs disseram que não vão na sua igreja mais, que o senhor só prega a doutrina a semana toda. Eu falei, não estou nem aí para ela. É o diabo que está nessa. É o bicho. A bicha, como a gira, que está nela, que não gosta de doutrina. Eu vou pregar a doutrina todo dia. Aí um dia, o capiroto caiu perto delas. Chamaram os irmãos de uma igreja aí. Nós não mexe com isso não. Ligou para outro. O demônio caiu aqui em casa, está incorporado, é a tal. Vem cá. Nós não mexe com isso não. Expulsar o demônio a domicílio, não vai não. De repente, o caldo esquentou lá. Pularam num carro, outra socou para dentro do mato. Pararam o carro aqui na porta, bateu o palmo e me chamou. Eu fui. Cheguei lá, não era demônio, não era nada. Era uma briga familiar. Aí falou, o que o senhor quer aqui? Vai. Falaram que estava o demônio aí, eu vim cá. Aí a pessoa deu uma risada e disse assim para mim, dessa forma. Ué, mas não disseram que o senhor só prega a doutrina, que não ia mais lá? Quando o negócio aperta, o único pastor que vai nas casas expulsar o senhor, nem sabia dessa história. Hoje eu não tenho mais tempo. Mas se você tem, deixe o mesmo Espírito que estava em João Batista te usar. Deixa ele te usar para expulsar o demônio, para curar os enfermos. Deixa ele te usar para você pregar contra o Facebook, contra o WhatsApp. Deixa ele te usar, irmão, para pregar a doutrina a tempo e a fora de tempo. Quem bate palma e dá glória a Deus.
Ouça a nossa web rádio Pentecostal do Filho de Deus. Aqui é a irmã Nayara, de Nova Londrina, Paraná. Eu ouço a Rádio Pentecostal do Filho de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos. Aqui é o diácono Anderson, da cidade de Itaara, estado do Rio Grande do Sul. Eu ouço a Rádio Pentecostal do Filho de Deus. Aqui é a irmã Francinete, de Sodrelândia, do estado do Maranhão. Eu ouço a Rádio Pentecostal do Filho de Deus. Aqui é o irmão João Paulo, do município de Moju, estado do Pará, pertence ao campo de Tailândia. E eu ouço a Rádio Pentecostal